Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. BAP pode ter que fazer vendas no Flamengo e Fabrício Bruno e Wesley podem ser os negociados. Jornalista confirma e Pulgar deve deixar o Brasil em 2025 por enrolação do Flamengo. José Boto pede conselhos a Jorge Jesus e mantém conversas diárias com o técnico Felipe Luiz. Flamengo acerta sua primeira contratação para 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada aqui do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. O BAP vai tomar posse como presidente do Flamengo na próxima quarta-feira, mas vai assumir de fato a administração do clube somente no dia 1º de janeiro, quando terá início o seu mandato, e até lá o empresário e a sua equipe vão mergulhar no processo de transição. Os primeiros contatos já aconteceram nessa semana e devem ser intensificados a partir da próxima semana. O presidente eleito, Luiz Eduardo Batista BAP, ainda não se reuniu com a atual diretoria. Houve um encontro casual com o diretor de futebol Marcos Braz em um restaurante aqui do Rio de Janeiro. Mas, fora isso, o BAP usou a semana para conversar com seus pares e fazer contatos no mercado, já desenhando o organograma da nova direção. O Flamengo vai passar a ter, por exemplo, um diretor profissional à frente do seu futebol. O nome já está definido, é o português José Boto, que está sendo aguardado aqui no Rio de Janeiro depois do Natal. A única reunião para tratar da transição até o momento teve a participação do vice-presidente eleito, Flávio Willeman, e de Rodrigo Tostes, que foi VP de Finanças durante parte da gestão do Rodolfo Landim e figura importante na eleição do BAP. Os dois se reuniram com o Reinaldo Belotti, atual CEO do Flamengo, para se inteirar sobre o que está planejado para o curto prazo, com a pré-temporada nos Estados Unidos, por exemplo. O encontro na Gávea foi pacífico e tranquilo. O primeiro movimento público da nova gestão foi um aviso aos fornecedores do Flamengo, orientando que não assinem novos contratos ou modifiquem acordos vigentes nesse fim de ano. A nota diz que contratos celebrados nesse intervalo poderão ser revistos e, caso sejam considerados prejudiciais aos interesses do clube, vão ser invalidados. Nesse primeiro momento, o atual presidente Rodolfo Landim também ainda não se reuniu com membros da chapa eleita. A tendência é de que a transição seja acelerada na próxima semana, após a posse do BAP no Conselho Deliberativo. A diplomação do novo presidente vai acontecer na quarta-feira, dia 18. O BAP e os seus pares têm dividido o foco da primeira semana após a eleição com a votação presidencial do Conselho Deliberativo do clube, que vai acontecer na próxima segunda-feira, das 8 às 21 horas, na Gávea. O presidente eleito apoia Ricardo Lomba, que teve participação importante na sua vitória. O Lomba também tem uma boa relação com a atual gestão, com quem tem feito contatos nessa semana. O grupo do BAP tem dedicado grande esforço para buscar a vitória de Lomba, considerada fundamental para os planos que o novo presidente traça para o clube. O principal é a reforma do estatuto. A nova diretoria entende que, para profissionalizar o clube, vai ter que derrubar a obrigatoriedade de nomeação de vice-presidentes. A ideia é encaminhar ao Conselho Deliberativo uma proposta para reduzir os dirigentes amadores. Além do Lomba, Álvaro Ferreira também concorre ao cargo. Ele faz parte do grupo Nosso Fla, base de apoio do presidente Rodolfo Landim, e que apoiou Rodrigo Dunche na eleição. Landim ainda não declarou apoio a nenhum candidato na votação do Conselho Deliberativo. Quando o substituto do Braz chegar, ele vai ter que administrar mais uma novela que vem se arrastando por um bom tempo nos bastidores da Gávea, que é a renovação do contrato do volante Eric Pulgar, que vai até dezembro do ano que vem. O staff do jogador sempre foi favorável a essa renovação com aumento salarial,
mas a administração do Rodolfo Landim não se mostrou convencida da ideia dessa renovação antecipada e adiou as conversas por várias vezes por motivos de salário muito alto que ele está pedindo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, que cobre o Flamengo no SBT Rio, ainda não houve uma proposta do Flamengo para o Pulgar, uma nova, isso pelo lado do clube, já que na imprensa chilena deu que o atleta de 30 anos havia dito não para o Flamengo. No clube, a informação é que não houve uma proposta de fato para estender esse vínculo, mas nessa reta final do ano, o Pulgar não se mostrou animado para renovar o contrato, completou lá o Vene Casagrande. Já pelo lado do staff do Pulgar, a informação é que no começo do ano, quando ele queria e pedia para renovar, a diretoria do Flamengo engavetou o projeto, aí deixou para depois. Obviamente, o Camisa 5 não gostou nada da postura dos dirigentes do Flamengo, que causou aí o atual imbróglio. A tendência é que o José Boto se reúna com os representantes do Pulgar quando desembarcar aqui no Ninho do Urubu e tente chegar a um denominador comum com o chileno. Caso contrário, o volante vai poder assinar um pré-acordo com outro clube a partir do meio do ano que vem. O Flamengo perderia o jogador de graça em um tal cenário. Na temporada 2024, o jogador atuou 47 jogos e deu 4 assistências. Foi informado pelo portal Bola VIP Brasil que ele está com problemas pessoais e deseja sair do Flamengo. O River Plate da Argentina, que anda doido para dar um troco no Flamengo pelo De La Cruz, porque o Flamengo foi lá e tirou o jogador na marra, pagando à vista a sua multa rescisória de 80 milhões de reais, já se demonstrou interessado no chileno e deve sim avançar com uma proposta vantajosa nas próximas semanas. Apesar disso, não se sabe se o Pulgar deseja mesmo voltar ao seu país natal ou até mesmo rumar para uma liga mais remota. Vale ressaltar que conta um contrato aí com o Flamengo até dezembro de 2025 e avaliado em 5 milhões de euros, o Pulgar pode, caso não seja vendido em janeiro, deixar o time carioca de graça no meio do próximo ano. Enquanto isso, o nosso querido Rodinei, o famoso Rodilindo, de 32 anos, está voando no futebol grego e lá no Olympiacos. Ele foi eleito pela segunda temporada consecutiva o melhor jogador da posição na Grécia, comprovando estar no auge da sua carreira. Constantemente lembrado pela nação, o Rodinei comemorou em suas redes sociais mais um feito em solo grego. Não custa nada lembrar que o Olympiacos, na última temporada, foi campeão da UEFA Conference League. O projeto na Europa seduziu tanto o jogador que o Olympiacos prolongou seu contrato até junho de 2027. Há conversas nos bastidores de Rodinei se naturalizar grego para jogar pela seleção campeã da Europa em 2004. O Rodinei ainda sonha em defender a seleção brasileira. Durante a era do Fernando Diniz, dirigentes da CBF chegaram a conversar com ele pensando numa futura convocação. Apesar de consultas de times aqui no Brasil, ele não pensa em voltar ao país e está muito feliz por lá. O ex-técnico do Flamengo que marcou história no clube, Jorge Jesus, tem ajudado bastante o José Boto a entender como funciona o Flamengo. Além do treinador português, o dirigente também mantém conversas regulares com o Felipe Luiz, que é o atual técnico do Mengão, para alinhar os objetivos do clube. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande. Antes mesmo de assinar com o Flamengo, o José Boto já está estudando o elenco e os profissionais do time. Assim, o dirigente estabeleceu metas para alcançar no Flamengo. O diretor pretende melhorar os departamentos de scouting e análise do clube, além de valorizar mais e ter as categorias de base trabalhando em conjunto com o time profissional. Próximo de assumir como diretor técnico do Flamengo, o José Boto já trabalhou com Jorge Jesus no Benfica de Portugal durante 6 temporadas. O JJ era o treinador da equipe, enquanto o dirigente comandava a área de scouting do clube português. Além de ser um ex-companheiro do Jorge Jesus, o José Boto conhece outro nome que está aqui no Flamengo. Trata-se do Davi Luiz, isso porque o zagueiro e o dirigente também trabalharam juntos no Benfica. Além disso, em 2007,
foi o profissional que convenceu o clube português a contratar o Davi Luiz na época, quando ele jogava pelo Vitória. Porém, Davi Luiz pode não estar no Flamengo quando José Boto assumir a sua função no clube. Isso porque o zagueiro tem contrato até o último dia de dezembro. Desse modo, o jogador ainda não sabe se vai ter o seu vínculo renovado pela nova diretoria do Flamengo, mas é desejo dele sim ficar mais uma temporada. José Boto entrou em acordo com o NK Algerzek da Croácia para deixar o clube em 21 de dezembro. Depois disso, o profissional vai ficar livre para selar o acordo com o BAP e assumir o cargo de confiança da nova gestão do Flamengo. Para isso, o dirigente deve chegar ao Brasil logo depois do Natal. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse nosso programa para mais 4 pessoas. E aí a gente vai ficar muito bonito na foto. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, isso é muito importante. Muito obrigado! Diferente dos últimos anos, a situação financeira do Flamengo para o ano que vem não deve ser tão boa e vantajosa em relação a alguns rivais. Para se ter uma ideia, nos bastidores, de acordo com o portal All Sports, o orçamento para contratações da equipe seria de apenas 20 milhões de euros. Porém, para poder realizar mais movimentações no mercado da bola, é certo que seja preciso vender jogadores. Nos bastidores da Gávea, entende-se que os 2 jogadores com status de negociações imediatas que podem ajudar financeiramente o clube são o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral direito Wesley. O Rennes da França, que agora é comandado pelo Jorge Sampaoli, tem interesse em contratar o zagueirão do Flamengo. Já o jovem lateral está na mira do Barcelona da Espanha e também de alguns times aí da Premier League. Pelo Wesley, o Flamengo espera receber algo que supere os 20 milhões de euros. Já pelo Fabrício Bruno, é especulado que os franceses façam uma proposta de algo próximo dos 14 milhões de euros. Ou seja, o total seria de 34 milhões de euros em vendas, cerca de 216 milhões de reais. Em entrevista para o Coluna do Fla, o presidente eleito revelou que o time deve buscar 4 a 5 contratações no ano que vem. Tem que ser criativo, tem que buscar jogadores que tenham relação de custo e benefício melhor. Entendemos que temos carências em 4 ou 5 posições. Não é tanta coisa assim, disse lá o BAP. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo vai precisar vender esses 2 jogadores para equilibrar o seu caixa? Coloca aí. O Flamengo oficializou nesta quarta-feira a renovação e compra de parte do contrato do lateral direito Daniel Sales, que agora tem vínculo com o clube até o final de 2028. O jogador é visto como uma grande promessa na posição e uma aposta para o futuro no Flamengo. Além da renovação contratual, o Flamengo também comprou mais participação nos direitos econômicos do jogador. O clube agora adquiriu mais 20% do Ibrachina de São Paulo, antigo detentor parcial dos direitos econômicos do Daniel, por R$400 mil, consolidando agora 80% de participação do jogador. A negociação foi considerada estratégica pelo Flamengo, que busca garantir maior controle sobre as suas joias da base. Com apenas 19 anos, o Daniel Sales já demonstrou grande potencial em competições do Sub-20, chamando muita atenção pela sua capacidade defensiva e pelo seu desempenho ofensivo. Esse acordo representa mais um passo no fortalecimento do elenco da base do Mengão, reconhecido como uma das principais fontes de talentos do futebol brasileiro. A divisão dos direitos econômicos do lateral direito agora ficou composta por 80% do Flamengo e 20% do Ibrachina de São Paulo. A manutenção de uma porcentagem com o clube paulista garante um interesse mútuo no futuro sucesso do Daniel, caso ocorra uma transferência internacional. O Daniel Sales está integrado ao time sub-20 do Flamengo e é constantemente observado pela comissão técnica dos profissionais.
A sua renovação até 2028 reafirma a confiança do clube no jogador, que pode se tornar uma opção para a equipe principal já nas próximas temporadas. O investimento de R$400 mil no percentual adicional do Daniel Sales é visto como modesto em comparação ao grande potencial de valorização que o jogador tem. Caso ele se destaque no cenário nacional ou até mesmo internacional, o seu retorno financeiro pode ser muito expressivo. A compra de uma parte dos direitos do jogador gerou repercussão muito positiva entre os torcedores, que acompanham com entusiasmo o desempenho desse jovem lateral direito. Antes de terminar o nosso programa de hoje, como hoje é sábado, eu vou mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Cláudio Nor Monteiro, de Pedro Canário, no Espírito Santo. Aquele abração para você, meu querido. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Júlio Bernardes, de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Alô, galera do Cacarecos e 11 Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, da Chapadinha do Maranhão. Alô, suas filhas Marcela e Marciele. Alô, seus filhos Wesley e Danilo. Alô, seu irmão vascaíno, sofredor Arlindo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, meu amigo Frederico Guilherme Gerloff, gente boa, tá todo dia aqui comigo. Alô, meu amigo Creiton dos Santos Mendes. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco dos Santos Silva. Alô, meu amigo Paulo César de Lima Rocha, gente finíssima, tá sempre aqui comigo também. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Tocantins de Tucuruí, no Pará. Alô, meu amigo Eliseu Oliveira, gente boa, tá sempre aqui comigo também. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com vocês, isso é muito importante. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!